Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Francisco de Moraes, leciono no curso de letras da UFTM as disciplinas de literatura portuguesa e literaturas africanas de língua portuguesa. Muito obrigado a vocês por me receberem aqui no Textualizando. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um dos aspectos mais importantes e mais interessantes, na verdade, de toda a prática de escrita. Meu assunto é a intertextualidade. Quero falar um pouquinho sobre esse conceito, sua história, sua aplicação, dar alguns exemplos, sempre no intuito de destacar a sua utilidade para quem escreve. A intertextualidade nos coloca uma das essências da atividade de escrita, o fato de ela ser uma prática social. É importante falar disso, porque tanto na escrita acadêmica quanto na escrita literária persistem há muito tempo certos mitos. E um deles é o da originalidade, que se associa a uma ideia de que a escrita é uma prática solitária. Ora, isso é uma ilusão, vocês sabem disso, não? Ou precisam saber. Porque, historicamente, nós sabemos como os textos, tanto literários quanto acadêmicos, têm se desenvolvido no Ocidente. Se desenvolvem a partir de uma experiência que é mesmo social, a língua. A língua é social por natureza. A língua não é minha, não é sua. A língua é nossa. Então, ao falar, ao escrever, nós estamos usando palavras que são de todos. Nós falamos com as palavras daqueles que nos ensinaram a falar para começo de conversa. Nós aprendemos a falar com nossos pais, usamos as palavras deles. Quando vamos para a escola, entramos em contato com os professores, com os textos e vamos absorvendo tudo que está ali. Essas práticas ficam conosco. Então, quando nos sentamos para escrever, não escrevemos apenas aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que vem à nossa língua, a língua própria, né? Nós escrevemos com a língua social, com a língua de todos. Então, esse é um modo de destacar que a intertextualidade é um aspecto essencial da escrita. Mesmo assim, certos mitos de onipotência do escritor ou do falante persistem. E eu me lembrei disso ao preparar essa nossa conversa, porque recentemente eu ganhei este livro aqui, ó. Eu fiz uma palestra e me deram esse livro de presente, né? O livro se intitula Profissionais da Solidão, a autora é Cecília Prada, e foi editado pela editora do Senac. Ora, por que Profissionais da Solidão? Esse é um livro muito bom, mas ele tem esse aspecto assim que eu preciso comentar, né? Porque a autora professa essa ideia de que a gente escreve sozinho, né? Então, eu vou ler um trechinho do que está aqui na orelha do livro, rapidamente, olha. Até encontrar a exata palavra para expressar uma ideia e excluir aquelas que não acrescentam nada, o escritor anda por um longo caminho que deve ser percorrido com bastante atenção e cuidado. Agora escuta, ó. É na solidão que muitos escritores encontram a concentração necessária para conseguir vencer os obstáculos que aparecem durante o processo de escrita. Então, você já percebeu, isso aqui é uma visão romântica da atividade de escrita. É uma concepção romântica da própria literatura, né? Porque o que está implicado aqui é essa ideia de que o escritor é um herói. Você se senta para vencer uma batalha e vai sozinho, e a página em branco é como se fosse um dragão, você está ali solto às feras, né? Essa é uma ideia romântica, mas assim, datada historicamente. Isso é uma ideia que vem do romantismo artístico, literário, de meados do século XIX, quando surge essa ideia da originalidade. Fazendo um resumo muito rápido, desde a Grécia Antiga, que é a pátria da nossa intelectualidade, predominava a ideia da mimese, da imitação, do aprendizado com os mestres. Então, um grande escritor da nossa língua, como Luís de Camões, é um gênio, mas não é um gênio sozinho.
Você lê os poemas líricos do Camões e percebe ali que ele está conversando o tempo inteiro com poetas anteriores, como Dante e Petrarca, poetas italianos, que desenvolveram o soneto como expressão lírica, e Camões imitou muito. Tem até poemas do Camões que são glosas, né? São paráfrases, que é um tipo de intertextualidade, são paráfrases de poemas do Petrarca. Né? Se você já leu Alma Minha, Gentil, que te partiste, que é um dos mais lindos sonetos da nossa língua, saiba que esse poema é quase que uma tradução de um soneto do Petrarca, que começa assim: a alma minha que agora parte, a alma minha gentil que agora parte. Então Camões mudou o tempo do verbo, alguns conceitos, mas ele parte do texto do Petrarca. E você que já leu os Lusíadas sabe que sem a estrutura da Eneida, um poema épico de Virgílio, escrito 1500 anos antes do de Camões, Camões não teria escrito os Lusíadas. É no romantismo que surge a ideia da originalidade, de que todo escritor tem de escrever sozinho, tem de criar uma nova maneira de escrever e tem que ser original a 100%. É impossível ser original a 100%. A nossa língua é, repito, um fenômeno social. Nós falamos com a língua de todos e nós escrevemos com a língua de todos. Não são só os textos que são intertextos, que são intertextuais. Nós somos intertextuais. Nós citamos, nós imitamos, nós homenageamos, nós aproveitamos frases que ouvimos nas nossas conversas, na nossa convivência, e tudo isso vai parar no nosso texto. Mas e o conceito da intertextualidade? De onde ele vem? Nos estudos linguísticos, literários, de onde ele vem? Ele vem deste livro aqui, ó, a Introdução à Semanálise, escrito por uma grande intelectual chamada Júlia Kristeva, uma craque da semiótica mesmo, e que no final dos anos 60 lançou esse livro, no qual ela utiliza uma definição para os textos. Eu vou deixar ler aqui a citação direitinho, né? Já que estou falando de intertextualidade, vou pôr aqui no meu texto oral o texto escrito da Júlia Kristeva. Ela escreveu assim: todo texto se constrói como mosaico de citações. Você sabe como é que você faz um mosaico, não sabe? Você pega pedrinhas de diferentes tamanhos, cores, texturas e vai juntando, colocando uma ao lado da outra, e aquilo, no final, forma uma figura, forma uma imagem completa. Com pequenos pedacinhos de pedra, você forma uma imagem completa. Então, essa ideia, na verdade, é uma imagem, uma metáfora, né, da Júlia Kristeva, é muito apta para descrever o nosso processo de escrita. Quando nós nos sentamos para escrever, nós pegamos palavras, frases, citações, lembranças, memórias que ficam de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente leu, e é assim que nós vamos escrevendo. Podemos ter uma ideia original, digamos assim, se é que é possível, né? Ter uma ideia que ninguém nunca teve, mas ao escrever nós utilizaremos recursos linguísticos que já foram usados e eles entrarão no nosso texto. Vocês sabem o que significa a palavra texto? Tecido. Com que linhas nós tecemos esses textos? Só com as nossas palavras? Não. Com as palavras que circulam à nossa volta. Então, é preciso que o escritor tenha consciência desse recurso que está na sua língua. Porque, tendo consciência, ele fará um uso melhor da intertextualidade. Com isso, eu estou querendo dizer que a intertextualidade é praticamente inerente. Você vai escrever, você já está sendo intertextual. Mas se você sabe disso, você colocará isso ao seu favor de maneira mais ativa. Outro teórico do qual eu gosto muito para pensar a intertextualidade é o francês Gérard Genette, que lançou um livro chamado Palimpsestos, a literatura em segundo grau, em que ele utiliza essa imagem do palimpsesto, que eu já comento com você, só para te lembrar do que é. Ele usa essa imagem do palimpsesto para representar o ato da escrita. Mas há uma epígrafe neste livro, e a epígrafe também é um tipo de intertextualidade, né?
Há uma epígrafe nesse texto de um outro escritor chamado Gerald Prince, em que ele diz o seguinte: todo texto é um hipertexto, enxertando-se num hipotexto, um texto anterior ao que ele imita ou transforma. Toda escritura é reescritura. E a literatura existe sempre no segundo grau. Isso eu acho genial, né? Essas ideias de que toda escritura é reescritura e de que toda literatura, e aí a literatura de ficção, lírica, mas também acadêmica, existe sempre no segundo grau. Por quê? Porque você não inventa nada. A língua está aí, se movimentando, se transformando, e você faz parte desse processo. Você utiliza tudo que está em potência nesse processo ao escrever. Então, nós escrevemos nos colocando sobre os ombros dos escritores que vieram antes de nós. É isso que o Prince está chamando de literatura no segundo grau. É uma literatura, é uma escritura de quem já leu. Você escreve muito em função daquilo que você já leu. Você sabe disso, não sabe? Que você é incapaz de escrever uma palavra que nunca leu. Você só sabe escrever as palavras que você já leu em algum lugar. Estou mentindo? Então, toda escritura é uma escritura em segundo grau, porque ela remete a uma anterior. Não há poeta original. O único poeta original foi Adão, que no paraíso nomeou os seres dos céus, das terras e do mar. Ele foi inventando as palavras para nomear os seres. Nós todos que viemos depois dele, o copiamos. Estamos fazendo intertextualidade, né? Mas lembre-se, essa epígrafe do Gerald Prince está no livro do Gerard Genette, Palimpsestos, né, a literatura em segundo grau. Então, o que o Genette quer dizer com essa imagem do palimpsesto? Vamos lembrar? Palimpsesto era um tipo de papel que se utilizava na antiguidade para escrever. Mas o palimpsesto era muito caro. Então, quando aquele texto que estava escrito ali, na folha de palimpsesto, quando ele perdia utilidade, atualidade, quando as pessoas não gostavam mais, elas não rasgavam, jogavam fora. Elas raspavam o que estava escrito ali, raspavam ao máximo aquela tinta utilizada no texto, no primeiro texto escrito lá, e escreviam outro texto por cima. Mas essa raspagem nunca era perfeita, nunca era 100%. Então, você conseguia ver, muitas vezes, embaixo daquele texto novo, você conseguia ver marcas do texto original. Então, o Genette utiliza essa imagem para falar da nossa escrita. Sob a nossa escrita estão as marcas da escrita dos outros. E isso não é feio. Isso só é feio para os românticos, para os literatos românticos que queriam ser 100% originais, mas mesmo eles não conseguiam. Então isso não é feio. Isso é bom, e é bom que a gente saiba disso, porque assim a gente vai estudar mais, vai ler mais, para escrever com mais propriedade. Então o exercício da intertextualidade consciente valoriza o nosso texto, porque nós poderemos utilizar diversos recursos para mostrar como o nosso texto é um mosaico de textos, para mostrar como o nosso texto dialoga com outros textos. E o diálogo do nosso texto com outros só o enriquece. Eu tenho falado de alguns exemplos de intertextualidade, então vamos nomear alguns deles e dar uma definição rápida. Até escrevi aqui para ser mais escorreito, né? Mas vamos lembrar, eu já falei aqui de epígrafe. O que é epígrafe? Epígrafe é um pequeno trecho que você pega de um outro texto para apresentar o seu. Então, a epígrafe já abre um diálogo, né? Do seu texto com o outro e do seu texto com o seu leitor. Porque quando o seu leitor encontra aquela epígrafe, ele já vai encontrar nela indicações do seu próprio texto, né? Daquilo que você vai escrever, do que interessa para você. Então, se você pega uma epígrafe de um determinado autor, seu leitor já sabe que você valoriza aquele autor. E já dá para você ter uma breve ideia do que vai encontrar no livro. Você vai me permitir fazer um merchan?
Além de ser professor, eu sou romancista também. E eu lancei recentemente um romance, que vou te mostrar aqui a capa. 12 Homens em um Ano. É a história de uma moça muito espiritada, muito esperta, muito livre, chamada Ariane. Você já entendeu o título do livro, né? 12 Homens em um Ano. Mas neste livro eu coloquei uma epígrafe. São 3 versos de um soneto de uma escritora francesa chamada Louise Labbé. Vou ler para você aqui. Só estou mal se vou discretamente, e não posso me dar contentamento se não cometo algum atrevimento. O curioso é que este soneto, do qual eu tirei esses 3 versinhos, foi escrito por Louise Labbé, que viveu entre 1526 e 1566. Uma mulher falando em atrevimento, em liberdade, no século XVI, 500 anos atrás. Você entendeu por que esses versos são a epígrafe do meu livro? Meu livro conta a história de uma moça que é livre, trabalha, que vive, que ganha seu próprio dinheiro e que é livre. Principalmente na sua questão da sexualidade. Mas eu pus a epígrafe para dizer que a Ariane não é original nisso. Ela não é a primeira mulher que quer ser livre. Todas as mulheres querem. E não só no nosso tempo. 500 anos atrás, a Louise Labbé era uma mulher livre. Escrevia, tinha seus amigos, publicava seus livros, falava da sua própria sexualidade. Então você vê para que serve a epígrafe? Ela já apresenta o livro. Uma outra forma de intertextualidade muito utilizada na literatura, mas também nos textos acadêmicos, é a citação. Né? Quando você está desenvolvendo uma ideia e cita algum autor que serve de apoio para você. É um modo de você dizer para o leitor, tá vendo como eu tenho razão? Isso que eu estou falando aqui sobre a nossa sociedade, Rousseau já falou séculos atrás. Né? Molière, há uma peça de Molière que mostra como os políticos são ridículos. Então, a citação serve para todo tipo de texto, seja ele acadêmico, científico, literário. É um modo de você, novamente, dialogar com o seu leitor, dizendo, olha, eu tenho apoios sérios, né, para comprovar o que eu estou aqui afirmando por meio da minha escrita. Então, é mais um tijolinho aí, a citação é mais um tijolinho que você utiliza, mais uma pedrinha que você pode utilizar para fazer o mosaico do seu texto, conforme disse a Kristeva, ou para mostrar que o seu texto é mesmo um palimpsesto, né? Que ele se escreve sobre outros textos. Isso aí é natural. A gente escreve sobre textos que já foram escritos. Né? Então, acabei de falar do meu livro é escrito em cima deste. Num certo sentido, o meu livro é escrito em cima desse soneto, da Louise Labbé, né? Ele está por baixo. Outro tipo de intertextualidade é a paráfrase, muito útil. Em textos acadêmicos, em textos que a gente escreve na universidade, no colégio, a paráfrase é quase inevitável. Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente quer fazer aquela citação direta, então a gente abre aquele espaço, muda até o tamanho da fonte, como vocês sabem, o recuo na página, e a gente escreve ali as palavras ipsis literis, né? As palavras tais quais elas aparecem no livro daquele outro escritor. Mas às vezes a gente não quer acumular o texto de tantas citações diretas. Então a gente diz o que o outro escritor disse, a gente diz com as nossas próprias palavras. Isso aí é a paráfrase. Você sabe que a paráfrase faz parte da língua falada também. Né? Quando a gente conta uma história e cita o que a pessoa falou, você vai contar uma fofoca, você diz, olha, ela falou isso. Você está fazendo uma paráfrase. E no texto acadêmico a gente faz também. Então, a paráfrase é um dos recursos utilizados para tornar o seu texto visivelmente intertextual. Quer mais um exemplo? Sim, esse é muito óbvio, mas vale a pena comentar. É a tradução. Toda tradução é um intertexto. Você pega um livro, uma peça do Shakespeare e traduz. O seu texto só existe em função do texto do Shakespeare. Né? Na linguagem até do Genet, esse é um tipo específico de intertextualidade. Né?
É a hipertextualidade, quando você sai de um texto para outro. Ou melhor, quando o seu texto sai de outro, né? Mas vamos ficar aqui com o termo intertextualidade, né? Então a tradução é intertextual da primeira à última palavra, porque tudo que está ali se origina no texto que você está traduzindo, né? E o último exemplo aqui, muito útil em todo tipo de texto, é a paródia. Você sabe o que é a paródia, né? É quando você reescreve uma outra obra com as suas palavras, mas de uma maneira cômica, de uma maneira irônica, com a intenção de divertir seu leitor, ou de criticar também. Não o leitor, né? Criticar aquele assunto que estava no texto original, às vezes criticar o próprio texto original. Então nós vivemos fazendo paródia, né? Quando nós torcemos as palavras dos outros. E isso, na literatura e mesmo em textos acadêmicos, pode acontecer. É mais uma forma de você colocar o seu texto em relação com outros textos. Lembre sempre disso. Um texto está sempre em relação com outros textos. É inevitável e é, na verdade, um dos valores mais altos da escrita. Porque a escrita é diálogo. E a língua é dialógica, né? Por si mesma a língua é dialógica. Então, para ir finalizando aqui essa nossa conversa, eu quero dar mais alguns exemplos de intertextualidade. Deixa eu só organizar aqui as minhas citações, né? Eu quero lembrar você de que grandes poetas da língua portuguesa trabalham com base na intertextualidade. Então, eu vou citar um exemplo que você já conhece, porque isso aparece em todo lugar, eu só quero registrar aqui, para mostrar que a língua é comum mesmo. Então, os exemplos que eu vou dar são exemplos que você já conhece, não são originais. Não existe originalidade total na escritura, né? Então, eu vou lembrar aqui de alguns exemplos de intertextualidade no texto literário. Começa, por exemplo, mais evidente na nossa língua, que é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Lembra? Vou ler um trechinho. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha que lindo, né? Gonçalves Dias, grande poeta romântico brasileiro. E com esse poema, o que ele está fazendo? Afirmando a originalidade da nossa pátria. Porque ela tem pássaros que em outros lugares não há. Não sei se você está conseguindo ouvir. Aqui na minha casa habitam muitos passarinhos e, olha, ouvi um pouquinho? Espero que você ouça. Se não, um dia você vem aqui, tá bom? São muitos, o dia inteiro, é uma coisa linda. Mas enfim, Gonçalves Dias, na sua Canção do Exílio, afirma a originalidade do Brasil, do brasileiro. Nossa, que ilusão romântica. Na época do modernismo, que você sabe que dialoga muito com o projeto romântico de criar uma língua nacional, então, você encontra uma espécie de paródia desse poema do Gonçalves Dias na pena do Oswald de Andrade. Então, o Oswald de Andrade alude ao poema do Gonçalves Dias. A alusão é outra forma de intertextualidade, quando o seu texto não reproduz diretamente o texto do outro, mas faz uma alusão, faz uma referência indireta. Veja aqui, 4 versinhos do poema intitulado Canto de Regresso à Pátria, do Oswald. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Você viu o que ele fez? Ele pegou o texto do Gonçalves Dias e deu uma volta, né? Torceu, que era Palmeiras virou Palmares. Mas você que já leu o poema do Gonçalves Dias, você lembra imediatamente. Você sabe que há aqui um pouco de ironia, de brincadeira do Oswald, que ele não está reproduzindo diretamente o poema do Gonçalves Dias, ele está dialogando. Isso é intertextualidade. Olha, agora há pouco eu parei um pouquinho para ver se você ouviu os pássaros aqui de casa, mas agora eu fui obrigado a parar um pouquinho a gravação, porque passou o carro da pamonha aqui, 5 minutos. Pamonha, pamonha, pamonha. E eu não quis deixar entrar aqui essa intertextualidade, né, da minha conversa
com o carro da pamonha ao fundo. Mas vamos voltar. Então, eu dei esses exemplos, né, de intertextualidade na música, perdão, na poesia brasileira, e eu quero fechar com um exemplo de intertextualidade na música popular. Vou dar 2 exemplos vindos da literatura. Espero que você já conheça este romance extraordinário, um dos romances mais importantes do século XX, Admirável Mundo Novo, do autor de língua inglesa Aldous Huxley. Este romance, espero que você se lembre, fala de uma sociedade totalitária, né? Uma sociedade do futuro em que há um Estado que controla a vida das pessoas desde a sua concepção. As pessoas já são programadas para ocuparem certas funções na sociedade. Este romance, desde a sua publicação, ali nos anos 50, né, esse romance tem sido visto como uma espécie de profecia do mundo em que nós vivemos, esse mundo em que o Google sabe até os seus pensamentos. Você sabe disso, né? O Google escuta os seus pensamentos. Então, essa ideia de um ente que se coloca por meio da tecnologia acima de nós todos e nos controla o tempo inteiro é a base desse romance, já que o Estado funciona assim nessa sociedade. Há 2 canções da música popular brasileira que são intertextuais, são intertextos com este romance. Uma delas é o Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho, lembra? Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Então, você lembra como é que começa, né? Vocês que fazem parte dessa massa que passa dos projetos do futuro. É duro tanto ter de caminhar e dar muito mais do que receber. Olha, o texto, essa letra é do Zé Ramalho, mas a referência dela é essa sociedade totalitária narrada nos mínimos detalhes no livro Admirável Mundo Novo. Senão o título da canção do Zé Ramalho não seria Admirável Gado Novo, né? Mais recentemente surgiu uma outra canção, que é assim como essa do Zé Ramalho, você pode procurar, né, nas plataformas digitais para vê-la, para ouvi-la. Né? Mas há uma mais recente, da Pitty. Lembra da Pitty, aquela cantora, né, baiana? Ela compôs e gravou com seu grupo uma canção intitulada Admirável Chip Novo, em que, olha, começa assim, vou ler só o comecinho. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido, eu sempre achei que era vivo. Então, é uma letra em que o eu lírico se dá conta de que toda a sua vida é programada. Então, há um trecho que diz assim, olha, eu sei o que vão fazer, mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste e viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, não senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor. Então, você vê qual é a ambientação mental desta canção. É a obediência a um sistema opressor. Isso aí, de onde a Pitty tirou? Então, a letra dela é repleta, ela é feita constantemente por alusões ao romance Admirável Mundo Novo. Então, a Pitty sentou e criou isso originalmente? Não, ela sabe que não é assim que funciona. Nós escrevemos com as palavras dos outros. Os nossos textos dialogam com outros textos e assim todo texto é intertexto. Obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que essa minha conversa com você tenha sido útil. Um abraço, obrigado, até a próxima.